Sejam muito bem-vindos ao JM Podcast. Meu nome é Vitor Macharetti. Eu sou a Marina Araújo. E estamos recebendo aqui hoje o Dr. Marcelo Machado da Costa, formado pela UF, Universidade Federal Fluminense, e com pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. Atualmente ele atua como defensor público titular na Vara da Família, da Infância, Juventude e Idoso na comarca de Araruama. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Para começar, a gente queria que você se apresentasse para quem está acompanhando a gente. Fala um pouquinho de quem é você, de onde você veio e como que você chegou até aqui. Bom, eu me chamo Marcelo. Aqui na comarca me conhecem como Marcelo Machado. Isso porque antes de mim passaram dois colegas, ainda há um aqui também, Marcelo Defensor, que é o Dr. Marcelo Coelho, excelente defensor da Vara Civil. Eu sou formado pela Universidade Federal Fluminense, me formei em 95. Entrei em 95, me formei em 99 e em 2001 entrei na Defensoria Pública por concurso e atuo já desde esse período em diversas comarcas aqui do estado do Rio de Janeiro. Já atuei em Vara de Família. Antes daqui eu era titular da Vara Civil de Cabo Frio, passei por lá 13 anos. Antes disso eu tive em Silva Jardim. Antes ainda eu tive em São Francisco do Itabapoana e antes ainda eu era defensor substituto. E aí a gente fazia percorria diversas comarcas em várias atribuições, desde família, civil, criminal, fazenda pública. Eu, durante alguns anos, lecionei, seja em faculdade, seja em cursos preparatórios para a prova de defensor, juiz, promotor. E antes da faculdade, antes de entrar para a defensoria, eu advoguei brevemente, um período de mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos. Mais ou menos isso. Sou pai da Maria Eduarda e do João Marcelo, que são os meus maiores tesouros, né? E marido da Franciane. Quando você olha para trás, o que mais marcou sua trajetória pessoal e profissional? Caramba, é difícil dizer, né? Eu digo que eu não me tornei defensor, a defensoria me escolheu. É muito natural, quando a gente entra na faculdade de Direito, a primeira matéria que a gente se apaixona, é muito natural, é o direito penal, né? E quando a gente está cursando a faculdade, antes de conhecer todas as possibilidades de um profissional do direito, a gente geralmente se apaixona por alguma coisa vinculada a isso, delegado de polícia e tal. E no primeiro momento eu tinha uma vontade de me tornar promotor de justiça. Eu cheguei a prestar a prova, assim que eu ainda estava me formando naquela época. Hoje você precisa ter tempos de formado para prestar concurso para a magistratura, para o Ministério Público, mesmo para a Defensoria. Naquela época não precisava. Então, antes mesmo de eu me formar, eu comecei a prestar concurso para o Ministério Público, perdi na última etapa, e logo depois comecei a prestar o concurso para a Defensoria, ingressei na carreira, me apaixonei, e aí, respondendo a sua pergunta, o que mais me marca é verdadeiramente a possibilidade de, enquanto defensor público, marcar a vida das pessoas, podendo, muitas vezes, transformar a vida dessa pessoa. Às vezes, não num aspecto pequeno, mas num aspecto grande. Então, você, quando atua num tribunal do júri e você faz uma defesa de uma pessoa que você está convencido de que ela é inocente, né, daquele crime, está lá sendo acusada de um homicídio, qualificado ou não, e você consegue essa absolvição e vê nos olhos da pessoa a gratidão, ou então quando você faz uma revisão criminal e consegue rever uma decisão que já transitou em julgado, de uma sentença criminal de uma pessoa inocente, porque isso acontece, não é só no Brasil, e você consegue reverter essa situação, trazendo novamente a situação de justiça para a vida dessa pessoa, você transforma a vida dessa pessoa e marca a vida dessa pessoa de uma forma inegável. Então, isso, consequentemente, marca a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal, né? O que te motivou a escolher a área do direito especificamente? Então, eu acho que, mais uma vez, eu digo que a área que me escolheu, porque eu sou filho de militar, sou neto de militar, estudei a vida inteira em colégio militar e eu acho que com uns 12 anos, mais ou menos, eu decidi que eu queria ser oficial da Marinha do Brasil. E assim foi feito. Eu ingressei por concurso na Escola Naval, ali na Ilha de Vila Gagnon,
porque, para você ter uma ideia, eu passava pela ponte Rio-Niterói e eu via a escola naval e eu queria tanto aquilo que eu chegava a me emocionar, a chorar. E aí eu ingressei na escola naval, mas, surpreendentemente, eu descobri que não tinha nada a ver, aquela profissão de oficial de marinha não tinha nada a ver comigo. Profissão belíssima, eu conheci homens valorosos, pessoas valorosas dentro da marinha, mas a profissão de oficial da marinha não tinha nada a ver comigo. E então eu, que tinha sido sempre voltado para a área das exatas, saí de lá, da escola naval, pensando em fazer aquilo que seria óbvio, engenharia. E foi, na verdade, numa conversa com meu pai, faltando 15 dias para se encerrar as inscrições dos vestibulares, que eu falei assim, quer saber, eu vou fazer esse tal de direito. Foi bem assim, vou fazer esse tal de direito. E eu aí ingressei no dia 5 de março de 1995, foi minha primeira aula na Universidade Federal Fluminense. E quando encerrou aquela aula, eu falei para mim mesmo assim, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Então, na verdade, o direito me escolheu, não fui eu que escolhi o direito. Foi isso. Certo. Como foi o caminho para se tornar defensor público? Quais desafios você enfrentou nesse percurso? Então, o caminho do concurso público, né? Porque, como eu falei, no primeiro momento, ali no início, no meio da faculdade, o meu objetivo era ingressar no Ministério Público, mas o caminho do concurso público, seja da magistratura, da Defensoria Pública ou do Ministério Público, é um caminho muito parecido, né? É um caminho de estudo, e muita dedicação e muita abnegação. Então, eu comecei a estudar, assim, voltado, com foco para o concurso. Já no meu 4º período da faculdade, eu comecei a levar a sério aquilo ali para poder prestar concurso. E aí eu me formei, né? Como eu falei para vocês anteriormente, eu havia prestado concurso para o Ministério Público. Naquela época, nós tínhamos... eram 7 etapas o concurso. É um provão, 3 provas específicas e 3 provas orais. E eu perdia na última etapa. Bom, e aí eu continuei estudando, abri o concurso para a Defensoria Pública, e aí é aquilo, é 1 ano de concurso, né? Para você entrar na Defensoria Pública é 1 ano de concurso, literalmente. E naquela época, igualmente, era um provão, aí você passava nesse provão, aí você ia para as provas específicas, que eram 3, e aí ia saindo o resultado como se fosse uma peneira, né? E aí você ia para as provas orais, e elas também eram eliminatórias, e aí quando você chegava na última prova oral, você estava aprovado. Na minha época, eu me lembro que foram 7.800 candidatos, aproximadamente, eram 150 vagas, aproximadamente, para defensor, nós passamos em 72, sobraram vagas. E como acontece, é muito comum isso acontecer. É um concurso bem difícil, por isso que eu digo que algumas pessoas não têm a noção, mas quando você é atendido por um defensor, invariavelmente você vai estar sendo atendido por um profissional que tem uma qualificação muito boa. Ele não chegou ali, não foi fácil, né? Ninguém colocou ele ali, não foi uma indicação política, não foi uma indicação... Não, ele prestou um concurso extremamente difícil, e eu digo que hoje em dia, inclusive, é mais difícil. Hoje em dia, ainda é mais difícil o concurso. Então, vai estar, sem dúvida alguma, são colegas muito qualificados. Houve algum exemplo ou inspiração que te influenciou na sua trajetória? Muitos exemplos. Acho que as influências são grandes, né? Eu tive professores que me influenciaram, eu tive pessoas que passaram pela minha carreira. Então, eu posso dizer que, no primeiro momento, a primeira pessoa que me influenciou muito, como eu falei, meu primeiro dia de aula foi no dia 5 de março de 1995. E no meu primeiro dia de aula também foi meu primeiro dia de estágio, né? Eu queria logo fazer estágio porque eu queria saber se era aquilo mesmo, né? Se eu ia gostar mesmo. E então eu fui estagiar num escritório pequenininho no centro do Rio, na frente do Tribunal de Justiça, de um advogado que havia sido oficial de justiça, e ele já é falecido, o doutor João Manuel Carlos de Guzmão, e ele foi a pessoa que colocou em mim a vontade de estudar processo civil. Então, ele foi a minha primeira grande inspiração.
Na faculdade eu tive outros professores que me inspiraram muito. Um deles, inclusive, se tornou um amigo pessoal. Hoje é o Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Cláudio Brandão, pela sua simplicidade, pela sua técnica, pela sua capacidade. E dentre outros, mas eu poderia também destacar um que inclusive hoje mora aqui na nossa região, que foi membro do Ministério Público, que é o doutor Afrânio Silva Jardim, professor da UERJ, era titular do Tribunal do Júri, onde eu adorava ir assistir lá as sessões do Tribunal do Júri. E ele foi também uma das pessoas que me inspirou para eu poder estudar e desenvolver a técnica. É uma pessoa extremamente técnica, embora hoje ele esteja aposentado, é um homem extremamente inteligente, ainda produz muita coisa boa para se ler, seja no direito ou fora do direito. Então, essas pessoas acabaram me influenciando bastante, mas são muitos, né? Talvez aqui eu peque por esquecer alguns vários, mas esses são 3 exemplos muito emblemáticos para mim. Para quem não conhece bem, qual é exatamente o papel da Defensoria Pública? É excelente essa pergunta. O que acontece? A Defensoria Pública, eu poderia dizer que a atuação da Defensoria Pública ela se divide em 2 grandes grupos, né? A função típica, aquela que caracteriza a Defensoria Pública em si, e a atuação atípica. A Defensoria ela atua predominantemente, né, prioritariamente, voltado a dar acesso àquelas pessoas economicamente hipossuficientes, acesso à justiça a essas pessoas, né? Então, se não existisse a Defensoria Pública, pessoas com poucos recursos financeiros provavelmente não teriam condições de pagar advogados e custas dos processos. Então, elas ficariam sem acesso à atividade jurisdicional, na medida em que, para você ter, essa é a regra, para que você possa mover o aparelho estatal, você precisa estar representado por um advogado. Essa é a regra. Existem exceções. E se, então, a Defensoria não existisse, essas pessoas não teriam vozes, né? Então, o que me dá muito orgulho de ser defensor, além da qualificação, da estrutura que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro tem, é, sobretudo, essa capacidade de dar voz às pessoas que não teriam, né, que estariam excluídas do sistema protetivo da tutela jurisdicional, protetivo do Poder Judiciário, se a Defensoria Pública não existisse. Mas não só nessa área. A Defensoria Pública também não atua só para a pessoa economicamente hipossuficiente, só para o pobre, como a gente diz. A Defensoria Pública atua em outras áreas, independente da questão financeira ou não. Por exemplo, se uma pessoa muito abastada financeiramente tiver acusada de um crime e ela não constituir um advogado porque não quer, porque não pode, enfim, por qualquer coisa, a Defensoria Pública será nomeada a fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório daquela pessoa naquele crime, né? Então, embora a pessoa não seja hipossuficiente econômica, ela vai ter a atuação da Defensoria Pública. Mas a gente pode também falar na tutela coletiva, né? Na tutela dos direitos difusos, relacionados ao consumidor. A Defensoria Pública hoje também tem um papel importante nessas áreas, na saúde mesmo, né? Junto com o Ministério Público, fazendo ali um trabalho que hoje já vem se tornando uma parceria dentro do Estado do Rio de Janeiro. Nessas áreas, a Defensoria Pública e o Ministério Público atuando de forma conjunta e coordenada em prol de se assegurar aqueles direitos difusos ou meta-individuais. Como é a rotina do defensor público? Quais são os tipos de casos mais comuns que chegam até você? Nossa! Então, eu digo que o defensor ele pode ter rotina de horário, mas de caso ele não vai ter. Bom, na verdade, cada defensor ele tem uma lotação, ele está atrelado, ele está vinculado a um determinado órgão jurisdicional. Por exemplo, no meu caso, eu sou defensor titular da Vara de Família, Infância, Juventude e Idoso aqui de Araruama. Eu estou vinculado à Vara de Família, ao Poder Judiciário, à Vara de Família de Araruama. Então, todos os processos em que atua a Defensoria Pública nessa vara são da minha atribuição. Eu vou atuar nesses processos. Então, no meu caso aqui, ações de alimentos, guarda, regulamentação de convivência, curatela, tutela, alimentos eu já falei
Enfim, todas essas demandas, né? Divórcio, partilha decorrente de divórcio, tudo isso vai ser assim, o objeto do meu trabalho. Mas quando eu era defensor titular do juizado, da vara, de vara civil de Cabo Frio, por exemplo, a matéria era outra. Então, eu ia lidar com ações de responsabilidade civil, ações possessórias, uso capião, ação de reintegração, ação de possessória de uma maneira geral, ações de cobrança, execução, né, de créditos. Então, se eu fosse titular de uma vara criminal, eu estaria atuando nos processos criminais daquela comarca, né? Então, todo tipo de processo criminal, desde furto, roubo, estelionato, qualquer um em que tivesse ali uma pessoa que fosse nomeada que a Defensoria Pública fosse nomeada, a gente vai atuar. De uma maneira geral, o que há de comum, né, na atuação de todos desses defensores que atuam em áreas separadas, né, é a realização de audiências. A gente semanalmente participa de diversas audiências. Hoje mesmo eu cheguei aqui um pouquinho até atrasado, mais uma vez peço desculpa, mas a gente hoje a pauta foi pequena, a gente teve só 4 audiências, geralmente a gente tem aqui 6, 7 audiências, toda quarta-feira. Alguns órgãos jurisdicionais têm mais audiências, então a gente participa de audiências. O defensor público também tem a atribuição de atender ao público, né, auxiliado por uma equipe, claro, porque a gente tem uma demanda muito grande. Só para vocês terem uma ideia, estatisticamente, em 2024, a Defensoria Pública realizou mais de 2 milhões de atendimentos no estado do Rio de Janeiro inteiro, né? Então, é um número bem expressivo de atendimentos. Além disso, a gente tem os processos para atuar, né? Então, os processos nos são remetidos, muitas vezes, para a gente oferecer defesa, alegações finais, parecer final, enfim. Então, a gente tem as intimações, que a gente diz, que é essa manifestação dos processos, as audiências, atendimento ao público, e também existe uma questão social, né? Ainda mais o defensor de vara de família. Não é raro eu ser convidado, e fico feliz, não só de estar como espaços como esse, mas a gente é chamado muitas vezes pelas secretarias de educação, de saúde e tal, para poder explicar um pouquinho, né, do direito, né, enfim, que as pessoas têm nas suas várias áreas sociais, né? Esse trabalho de divulgação, de esclarecimento da população também é uma atribuição da Defensoria, já que ela é importante aí dentro do Estado Democrático de Direito. Existe algum caso que marcou profundamente a sua vida que você poderia compartilhar conosco? Claro, sem ferir o sigilo. Uhum. Nossa, tem muitos. Você quer um engraçado, você quer um para chorar, tem de tudo, né? Um curioso. Então, eu já tive vários, né? Eu me lembro que eu trabalhava no Núcleo de Proteção e Defesa do Consumidor, porque, na verdade, como a gente lida com um público hipossuficiente econômico, né? São pessoas que têm pouco acesso a medicamentos, pouco acesso à saúde, pouco acesso à informação, é um público mais fragilizado mesmo, né? E eu me lembro que uma ocasião eu trabalhava no Núcleo de Proteção e Defesa do Consumidor, que funcionava na sede da Defensoria, no centro do Rio de Janeiro. E já tinha acabado meu horário de atendimento, eu estava lá fazendo as minhas petições, despachando meus processos e tal. E a minha secretária me chegou dizendo que havia um senhor de idade e ele precisava muito de ser atendido naquele momento. Ele estava desesperado. Falei, bom, embora não esteja no meu horário, embora ele não esteja agendado, eu fiquei comovido com a situação, um senhor de idade, coloquei ele para dentro e aí comecei a ouvir o relato dele. E aí ele dizia para mim, de uma forma muito complicada, muito desconexa, que ele havia entrado no ônibus, né? Ele começou falando assim, eu acordei de manhã cedo, na verdade não era no ônibus, eu acordei de manhã cedo, ele começou assim, fui comprar pão, como eu faço há mais de 20 anos, de manhã, peguei o bonde, e aí eu falei, bom, ele mora em Santa Teresa, bonde no Rio de Janeiro, só Santa Teresa. Ele mora em Santa Teresa, já fui desenhando o caso, né? E aí eu adormeci, aí eu falei, bom, alguma coisa aconteceu, um acidente, porque afinal de contas ele está no Núcleo de Defesa do Consumidor, então alguma coisa na prestação desse serviço de transporte. Adormeci e acordei no ônibus da linha 748, que se eu não me engano era Leblon, Copacabana, alguma coisa assim.
E aí eu fiz exatamente essa cara, não entendi nada, pedi para ele repetiu umas 4, 5 vezes, eu fui fazendo algumas perguntas, até que eu entendi que na cabeça dele, ele tinha acordado para comprar o pão, como ele fazia há 20 anos, pegou o bonde, mas na cabeça dele ele estava na década de 40. E então ele adormeceu e acordou nos dias de hoje num ônibus da linha 748, né? E eu faço o quê com aquela pessoa ali, né? Faço o quê? Né? Como é que eu dou solução para aquilo ali? Então, tem essa situação, tem situações... a gente teve casos aqui mesmo em Araruama, eu não vou poder usar os nomes, mas a gente teve aqui um caso de 3 senhoras que tinham... eram irmãs, tinham um nome vexatório mesmo, nome vexatório. E a gente precisou fazer a mudança do nome delas. E quando a gente chegava na audiência e o juiz lia a petição, né, como é que era o nome de batismo, registral delas, né, o juiz ficava chocado com aquilo ali. E quando eu conto, né, em alguns espaços que é possível isso, na sala de aula, que é um meio acadêmico e tal, professor, o senhor está brincando, esse nome não é possível. Então, a gente tem de tudo, né? A gente tem casos, tem situações que a gente atuou, teve um processo que eu atuei, que era de uma mãe que depois eu vim descobrir... na verdade, ela entrou com uma ação indenizatória contra um supermercado. E, na verdade, ela queria proteger o filho dela, porque o filho dela era um menino que tinha um problema cerebral grave. Ele praticamente era um vegetal, né? Enfim, estava ali numa situação muito, muito ruim. E aquela mãe precisava de um apoio e tal. E a gente, depois de um tempo de contato com essa mãe, o menino faleceu, né? Eu fiquei sabendo que ele faleceu. E aí, tentando entender a história daquela criança, ela me contou que aquele menino... Ela contou assim para mim: doutor Marcelo, meu filho faleceu num momento muito triste para mim. Eu disse, por quê? Porque foi justamente quando o pai dele quis se aproximar dele. Aí eu falei, eu não sabia que ele não tinha contato com o pai. Ela falou, pois não tinha contato com o pai porque o pai estava preso. Eu falei, preso? Sim, preso. Preso porque esse pai me estuprou. Na verdade, aquela criança foi fruto de um estupro que aquela mulher sofreu. E aquela mulher, grandiosa mulher, né, recebeu aquela criança, deu à luz àquela criança, cuidou daquela criança, amou aquela criança. E depois que o pai cumpriu a pena dele, foi solto, e por alguma razão do destino, de Deus, não sei, quis conhecer o filho, aquela mulher acolheu ele. Então isso me marcou profundamente. Eu disse para ela, e digo em muitos eventos que eu relato esse caso com mais detalhes, que essa foi uma mulher que me marcou, uma mulher de fibra, uma mulher de uma altivez impensável. Sobretudo nos dias de hoje, que a gente vê que as coisas são muito mais frias, né? São muito mais, volúveis. Então, mas são muitos casos. Eu digo, conversando com a minha esposa, eu digo que dá para escrever um livro, sendo defensor, dá para escrever um livro. Tem muitos casos engraçados, tristes, outros, assim, aterrorizantes. Tem de tudo, tem para todos os gêneros. Quando você lançar o livro, você volta aqui para a gente... Vai ser um prazer. divulgar. Vai ser um prazer. Qual é o maior desafio você considera em lidar com essas pessoas em situação de vulnerabilidade? Caramba, são muitos desafios, né? A começar pelo número. A gente, mais de 70% do volume estou falando da minha vara, mais de 70% dos processos que tramitam na vara de família de Araruama são da Defensoria Pública. Se a gente considerar que existem ali, se eu me salvo engano, 6 mil processos em andamento, eu tenho perto de 4 mil processos sob a minha responsabilidade. Você fazer 4 mil processos andar, né? Enfim, terem um resultado em tempo hábil a atender as necessidades das pessoas já é por si só um grande desafio. A gente lida ali com questões de alimentos, né? Mulheres que estão com seus filhos, a maioria das vezes as mulheres, acontece também com o homem, mas na sociedade que a gente vive é muito mais comum a mulher ficar com a criança. Aquela criança tem um pai,
e que o pai não paga a pensão alimentícia e a gente tem que tomar providências jurídicas dentro do ambiente legal para que esse pai pague pensão. E fazer isso com uma responsabilidade de 4 mil processos perante um poder judiciário assoberbado, né? Um poder judiciário que também hoje encontra suas dificuldades. Só para a gente ter uma ideia, se a gente pegar a relação de juízes-população no Brasil para juízes-população na França, o número de um juiz por pessoa no Brasil é 100 vezes maior do que na França. Então, obviamente, que o trabalho fica mais ou menos 100 vezes mais lento do que seria num país de primeiro mundo, né? Falta investimento, né? Sem dúvida alguma. Um outro desafio é a dificuldade de compreensão, porque, como eu falei, a gente lida com uma população vulnerável que não teve, muitas vezes, acesso à educação básica. Então, você, às vezes, explicar os direitos que essa pessoa tem, explicar quais os caminhos que a gente vai fazer para que aqueles direitos sejam respeitados, explicar qual a dificuldade que a Defensoria Pública encontra perante o Poder Judiciário para fazer valer aqueles direitos, nem sempre é uma coisa fácil, né? As pessoas, sobretudo porque a gente vive numa sociedade extremamente ansiosa, as pessoas muitas vezes ficam perplexas, algumas vezes com razão, outras vezes nem tanto, mas elas não conseguem entender aquilo ali, né? Então, é difícil, é um desafio. A Defensoria Pública, ao longo desses anos, sobretudo desde que eu entrei, ela evoluiu muito, inclusive, sob o aspecto material, né, das suas estruturas, dos seus canais de comunicação, mas a pobreza também cresce, né? A dificuldade também cresce. A classe, a gente sente, enquanto defensor, quando a economia tem alguma variação para cima ou para baixo, a gente sente a população nossa, né, a procura para a Defensoria Pública aumenta, porque a população ficou mais empobrecida, ou diminui, porque teve algum momento melhor de economia no Brasil. Então, essas são algumas dificuldades que a gente tem. O que torna a atuação da Vara da Família diferente das outras áreas da Defensoria? É a temática mesmo, né? Então, enquanto numa vara civil a gente vai tratar de ações possessórias, responsabilidade civil, responsabilidade de uma maneira geral, direito de vizinhança, vai tratar de contratos, vai tratar de direitos da personalidade. Na vara de família, a gente vai tratar daquelas temáticas relacionadas ao direito das famílias, né? Então, alimentos, execução de alimentos, guarda, regulamentação de convivência, curatela, são assuntos. O que diferencia uma da outra é a temática. O assunto que uma vara vai cuidar é diferente do assunto que outra vara vai cuidar. Existem alguns poucos lugares no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, na comarca de Silva Jardim, que a gente chama de juízo único. Ali, no juízo único de Silva Jardim, o defensor atua em todas as áreas. Ele faz o crime, ele faz fazenda pública, ele faz civil, ele faz família, assim como o juiz também. Mas é raro. É raro. A maioria dos lugares hoje tem uma separação de competências. Civil, família, fazenda pública. Existem alguns outros órgãos, algumas outras comarcas, como na capital. Você tem vara de fazenda pública, você tem varas de órfãos e sucessões. Mas o que diferencia uma da outra são as matérias que os processos vão tratar. Na sua visão, qual é o maior desafio nos processos da guarda, pensão e divórcio? Olha, de uma forma bem direta, o bom senso. Na verdade, na vara de família, o que falta é o bom senso das pessoas envolvidas. E a gente compreende isso, porque quando você está num conflito familiar, advindo de uma separação, advindo de um falecimento, os sentimentos ficam aflorados. E quando a gente está com o sentimento aflorado, a gente fica, isso é cientificamente comprovado, a gente fica, ao menos em parte, irracível. A gente não raciocina direito. Não consegue ver o que é razoável do que não é razoável. Eu acabei de vir para cá e a gente conseguiu, graças a Deus, num acordo, terminar um processo que vinha se arrastando há mais de 5 anos. E era um processo de guarda e regulamentação de convivência.
O que a gente fez foi sentar com as partes e mostrar que, com um bom senso, a gente chegaria a um acordo, né? Existia um menor de idade que morava com uma das partes há mais de 7 anos. Esse menor de idade teve uma convivência com a parte ré durante muito tempo, agora não tem mais, mas durante muito tempo. E ele tem um problema, ele tem, não sei se é autismo, além de tudo, ele tem um problema mental, algum tipo de deficiência, de déficit cognitivo. E aí, nesse processo, a gente mostrou para as partes que não teria como chegar, depois de 7 anos, tirar uma criança que tem autismo de uma pessoa com quem ela já convive, que era a parte autora, e entregar para outra parte sem que tivesse, no mínimo, um estágio de adaptação, né? Eu digo para você com muita tranquilidade, 99% dos processos que tramitam na vara de família, eles são plenamente solucionáveis com bom senso. Se as partes tiverem bom senso, não precisa de um juiz para julgar aquela causa, né? É nítido ali qual o caminho, o melhor caminho a ser tomado. Mas nem sempre isso acontece. As partes, às vezes, querem reviver, né, conflitos que elas, trazem, né, dos seus relacionamentos no processo. Eu já tive uma situação que é curiosa, vocês me perguntaram de casos curiosos. Uma senhora, ela era autora numa ação de divórcio, então ela queria se divorciar do seu marido. Era um processo que se arrastava, mais de 10 anos, até que a gente solucionou o processo. Aí um dia ela chegou para o atendimento e eu disse assim: olha, tenho uma notícia boa para a senhora. Ela disse: qual? Eu falei: o processo acabou. Como assim? Eu falei: então, o juiz deu a sentença, a senhora está divorciada. E ela bateu na mesa: quem mandou? Quem deixou esse processo acabar? Eu falei: mas não era o que a senhora queria? Porque ela não queria o divórcio. Ela queria reviver o conflito que estava dentro dela, né, naquele processo. E isso não é incomum. Isso é comum. Isso é comum. É isso. É para rir, para não chorar. Como é lidar com conflitos tão delicados que envolvem relações familiares, crianças e idosos? Existe algum caso que você percebeu claramente que o trabalho da Defensoria fez toda a diferença? Olha, todos os casos em que a Defensoria Pública funciona com todo o respeito, com toda a consideração aos advogados, fez diferença. E não é fácil lidar com isso, né? A minha mulher que me diga. A minha mulher que o diga. Porque, como eu falei, a gente, quando a gente está ali atendendo a parte, quando a gente está fazendo audiência, por mais que a gente esteja na condição de profissional, a gente não é a parte envolvida, a gente não viveu aquela situação. Para você poder ter um mínimo de contato com a parte, você precisa ter uma empatia. Então, é como se você vibrasse ali na mesma vibração da pessoa. Então, aquilo traz um desgaste emocional que, no final do dia, pesa. Quantas e quantas vezes eu termino quarta-feira, que às vezes tem pautas longas de audiências, e eu chego em casa exausto. E não é uma exaustão física, é uma exaustão emocional, porque você está ali na audiência com a parte muitas vezes está nervosa, ela está ansiosa, ela quer falar, ela quer brigar, são muitas as emoções, e você, querendo fazer o teu trabalho da melhor maneira possível para poder ajudar aquela parte, você tem que contornar, tem que conduzir, ao mesmo tempo viver todas aquelas emoções, porque aquela emoção passa para você, aquele sentimento passa para você. E, ao mesmo tempo, você quer manter a sobriedade, a racionalidade, para poder encontrar um caminho de conciliação. Isso tem um desgaste emocional muito grande.
Eu já fui titular de vara criminal, eu já atuei em vara criminal, já fui titular em vara única, já fui titular em vara cível e agora estou titular em vara de família. E eu posso dizer que na vara de família o desgaste emocional é enorme. Até porque, especialmente nesta vara de família em que eu estou, porque, como vocês falaram no início, eu não sou titular de uma vara de família, ponto. Eu sou titular de uma vara de família, infância, juventude, idoso e mais, e violência doméstica. Faltou eu passar para vocês isso, e violência doméstica. Então, são muitas as emoções. Como diz Roberto Carlos, são muitas emoções. É verdade. Agora, como é equilibrar a aplicação da lei com a sensibilidade necessária nesses casos? Imagino que seja bem... É complicado. Eu acho que é uma coisa, no final, eu acho que é uma coisa que acaba fluindo naturalmente, depois de tantos anos fazendo isso. E claro, né, é óbvio que a gente traz também um pouco do nosso dia a dia. Eu estou no meu segundo casamento, então eu também vivi um divórcio. Eu acho que hoje quando vou lidar com uma situação dessa, eu olho até com mais empatia, eu consigo entender a dor da pessoa de uma forma diferente de quando eu não tinha me divorciado, né? Então, eu acho que isso vem com o tempo, vem com a maturidade, né? Mas talvez assim, a semente primeira para você adquirir isso seja empatia, seja você tentar entender que no seu trabalho você vai atenuar, melhorar um pouco aquele problema tão conflituoso, que é muito comum na vara de família, tão conflituoso que envolve aquela pessoa. Porque quando você faz uma audiência cível, num processo cível, em que, sei lá, você está sendo cobrado porque o seu cartão de crédito está te cobrando e você não tem dinheiro para pagar, sem desmerecer, né, você está numa situação dessa, mas é uma coisa muito mais fácil. Você, de repente, sai ali com os amigos e tal, você esquece aquilo. Quando você está discutindo a guarda dos seus filhos, a convivência dos seus filhos, um divórcio tumultuado, seja lá qual motivo que foi esse divórcio, aquela preocupação, aquela sensação, aquele conflito, ele te acompanha no chuveiro, no trabalho, né, quando você tenta dormir, na academia, em qualquer lugar. Então, realmente você precisa ter uma sensibilidade e tentar contornar, ajudar a pessoa a contornar aquele problema que talvez esteja dificultando muito a vida dela. Agora, uma pergunta muito importante. O que você acha mais gratificante no seu trabalho? Então, a parte que mais me gratifica no trabalho é são coisas que eu já vivi, por exemplo, né? De você estar andando na rua, a pessoa te encontra e fala, o senhor não lembra de mim, né? E eu realmente não lembro, né? Porque se hoje eu tenho 4.000 processos em andamento e eu sou defensor público há 23 anos, você pode ter uma ideia de quantos processos já passaram por mim. Então, quantas pessoas eu já atendia. Então, de fato, às vezes eu não lembro de todo mundo. Mas aí a pessoa te encontra em algum lugar e ela fala, poxa, o senhor não lembra de mim, né? Eu falei, não lembro. Nossa, mas isso fez muita diferença na minha vida porque o senhor me ajudou naquele ponto, né? Eu trabalhei durante muito tempo com questões relacionadas à internação, medicamento e tal. Então, teve uma vez eu encontrei uma pessoa e ela falou assim, o senhor salvou a vida da minha mãe. Cara, assim, isso não tem preço, né? Porque a pessoa fica grata para você pro resto da vida. Você passa a fazer parte do coração daquela pessoa, das lembranças daquela pessoa, né? Então, isso é muito gratificante. Isso é o reconhecimento da população, portanto, talvez o maior pagamento que a gente recebe. Sem dúvida, sem dúvida. A Defensoria Pública muitas vezes atua em situações de desigualdade social. Como você enxerga o impacto do seu trabalho na vida das pessoas? Na verdade, esse é o universo da Defensoria Pública, né? Atuar justamente no lugar onde as pessoas são mais, seja sob o aspecto econômico, seja sob o aspecto informacional, mais deficitárias, por assim dizer. E essa é a maior dificuldade, ou uma das maiores dificuldades da Defensoria, como eu comentei com vocês, né? Porque isso gera um impacto na compreensão das pessoas e tudo mais.
Assim, a Defensoria Pública, ao longo dos anos, vem criando mecanismos vamos dizer assim, para diminuir um pouco essa distância das pessoas com relação aos seus direitos, e aí por isso que é tão importante esse tipo de evento aqui, onde a gente vai esclarecer um pouquinho como funciona a Defensoria, ou os direitos das pessoas e tal. Isso tudo impacta de uma forma positiva na vida das pessoas. Mas uma coisa que, como eu falei também, é muito comum a gente sentir a Defensoria Pública, nós defensores, a gente serve como uma espécie de termômetro. Como eu falei, quando a economia vai melhor, as pessoas têm uma renda per capita um pouco mais valorizada, mais elevada, a gente sente que o nosso público diminui um pouco, né? E às vezes o inverso também acontece, né? A gente vive um momento difícil economicamente, então a gente tem um público que incha, e a Defensoria precisa ser muito flexível, muito camaleão, para a gente poder criar novos mecanismos e se adaptar ao momento de crescimento da nossa procura. Agora mesmo, quando eu falei para vocês que eu estava aqui mais cedo, ocupando aqui um espaço de uma colega, porque a minha casa estava em obra e a minha defensoria, o meu órgão de atuação, também está em obra para poder adaptar melhor o atendimento do meu público assistido, né? Então, são esses os desafios. Você acredita que o acesso à justiça no Brasil é um direito efetivo para todos ou ainda é considerado um privilégio? É um privilégio ainda, sem dúvida alguma. Eu digo que o direito ao acesso à justiça no Brasil, na verdade, ele é um processo. Existe esse processo. E esse processo ele tem várias etapas. Eu acho que ele, assim, mais recentemente, a gente pode dizer que a primeira etapa começa em 88, com a Constituição da República, a promulgação da chamada Constituição Cidadã. Ela prevê diversos direitos, ela reconhece constitucionalmente a importância da Defensoria Pública, dentre outros instrumentos. De 88 para cá, as defensorias públicas vão se organizando, se estruturando. Não a do Rio de Janeiro, porque ela precede, né, a Constituição de 88. Ela antecede a Constituição de 88, ela é anterior. E outros mecanismos também, né? A Lei 9.099 criou o Juizado Especial Cível, que também é um instrumento de se assegurar acesso à justiça. Mas eu entendo que hoje, talvez a maior dificuldade do acesso à justiça, além da informação, seja o investimento na educação, seja uma questão orçamentária mesmo, né? Porque, pegando esses dois exemplos, Defensoria Pública e Juizado Especial Cível, os juizados especiais hoje, eles têm um déficit, né? O juizado especial é um órgão do Poder Judiciário. O juizado especial hoje tem um déficit de servidores enorme, muito grande, o que, obviamente, dificulta o acesso às pessoas economicamente hipossuficientes, pessoas que não precisam de advogados, que optam por não procurar a Defensoria Pública, podem ir direto ao juizado especial para propor as suas ações, mas chega lá, não encontram um servidor capacitado para ajudá-los, consequentemente, ou aquela ação não vai ser proposta, ou vai ser proposta de uma maneira capenga. Ela vai chegar na audiência e aquilo ali não vai dar em nada. A questão orçamentária das defensorias também. O Estado do Rio de Janeiro ocupa um espaço de destaque, de prestígio, de privilégio dentro, né, privilégio entre aspas, dentro do cenário nacional. A Defensoria Pública hoje do Rio de Janeiro é a mais bem estruturada, é a que tem um dos melhores orçamentos, né, anuais e tudo mais, mas existem alguns estados da federação ainda onde a Defensoria Pública precisa de muita estrutura, de muito investimento, de muito orçamento, para que, então, estruturada possa assegurar acesso à justiça das pessoas economicamente hipossuficientes. Essas são algumas das dificuldades.
Em termos de estrutura e reconhecimento, quais são ainda os desafios enfrentados pela Defensoria hoje? Estrutura e reconhecimento. Então, a gente vem tendo uma melhora considerável nos últimos anos. Há um trabalho incansável da Defensoria Pública, seja dos defensores, seja da administração superior da Defensoria Pública, em divulgar o trabalho da Defensoria, a importância, o impacto social que a Defensoria Pública provoca. A Defensoria Pública, eu vou falar agora especificamente do Estado do Rio de Janeiro, ela tem uma relação muito boa, muito proveitosa com o Parlamento carioca, né? com a Assembleia Legislativa. A Defensoria Pública, seja os defensores, seja a administração superior, se relaciona no sentido de divulgar, de mostrar o seu trabalho, de interagir mesmo com o legislativo carioca de uma forma intensa, seja com a ideologia mais voltada à esquerda, seja mais com a ideologia voltada à direita. A gente tem um reconhecimento tanto do executivo como do legislativo no Rio de Janeiro muito grande. Isso é importante. Também posso dizer que a Defensoria Pública é reconhecida tanto nos meios de comunicação. Recentemente até a minha esposa estava vendo uma novela, enfim, que está passando aí, e houve ali uma passagem na novela em que fez-se uma divulgação do aplicativo, né, da Defensoria Pública, do chamado Verde. Né? Há um reconhecimento dos diversos organismos estatais e também da população, sem dúvida alguma. No âmbito nacional, a gente vê aí o reconhecimento da Defensoria Pública, a Defensoria Pública ser reconhecida, sobretudo nos tribunais superiores, a sua importância, né? O número, o volume de habeas corpus que a Defensoria Pública de todo o Brasil, e especificamente do Rio de Janeiro, consegue nos tribunais superiores é enorme. Né? O trabalho da Defensoria Pública na vara criminal e na vara de execuções penais é um destaque. Eu não sei se vocês são mais jovens do que eu, bem mais jovens do que eu. Certamente vocês não lembram qual foi a última vez que nós tivemos no estado do Rio de Janeiro uma rebelião num presídio. Né? E eu posso assegurar a vocês que muito disso se dá ao trabalho que a Defensoria Pública faz dentro do sistema penitenciário. A Defensoria Pública está presente em todos os presídios do estado do Rio de Janeiro, atuando com as execuções penais, conseguindo progressões de regime. Então, esse é o reconhecimento. Dificuldade, eu vou dizer para você que a dificuldade é poder acompanhar o volume de trabalho nosso. Isso demanda, obviamente, investimento, isso demanda a criação de novos cargos para defensor público, né? Mas, e o meu universo maior é a Defensoria do Rio de Janeiro, não me sinto capacitado nem autorizado para falar dos outros estados, mas a Defensoria Pública do Rio vem realizando, e eu me orgulho muito de dizer, com excelência esse trabalho. Que conselho você daria para os jovens que estão estudando direito nesse momento para seguir o mesmo caminho? Então, eu tenho a certeza, né, por tudo que eu contei aqui da minha história, a primeira vontade, o meu primeiro amor pela Marinha do Brasil, e hoje vendo os meus filhos escolherem as suas profissões, o primeiro conselho que eu dou é, primeiro, se apaixonem pelo aquilo que querem ser. Eu vejo hoje muitos jovens querendo ser alguma coisa pelo status ou pelo proveito financeiro que aquilo vai lhe dar. E eu posso garantir que trabalhar com alguma coisa que te paga muito bem, mas te faz muito infeliz, não vale a pena. Né? É igual, no meu caso, casar com uma moça muito bonita, mas ela, né, não te trazer nenhum tipo de felicidade. Não é um casamento infeliz. Ou casar com um homem muito bonito e ele também ser um homem violento não te traz felicidade nenhuma. Você tem que gostar daquilo que você faz. Isso é
é fundamental. Depois que aquilo for um propósito na sua vida, se de fato aquilo faz sentido para você, se você identifica aquele trabalho como algo que você vai acrescentar na vida dos outros, e aí isso é igual a ser defensor público, então se prepara para estudar, porque você vai estudar muito, pra caramba, demais a beça, e depois que você passar, você vai continuar trabalhando muito, pra caramba, demais a beça. Eu me lembro que no meu concurso para Defensoria Pública, no mês que antecedeu as provas orais, eu cheguei a estudar 16 horas por dia. Eu me lembro que naquela época estava tendo em Niterói, eu morava em Niterói, uma onda de dengue. E eu falei, eu não posso pegar dengue de jeito nenhum, porque se eu pegar dengue eu vou ficar de cama e não vou estudar. Né? Eu passava Altan até no buraco do ouvido, amigo. Né? Só faltava beber aquele repelente, né? Passava no corpo inteiro. E aí eu me lembro que, passado alguns dias com essa prática, eu comecei a ficar tonto, comecei a ficar enjoado e tal. E naquela época, minha namorada da época disse assim para mim, você está ficando intoxicado, você está quase bebendo Altan. E aí, então, assim, é uma vida de estudo. Se você quer se tornar defensor, até você se tornar, você vai ter que estudar bastante, né? E depois também. Depois não vai ser muito diferente, não. Você vai ter que estudar bastante. Mas vale a pena. Teve alguma coisa que você aprendeu com os seus clientes, com os seus casos, que você leva para a sua vida pessoal? Eu acho que tem muita coisa que eu aprendi com eles, né? Muita coisa. Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente... Porque eu, como defensor, eu lido, como eu falei, com as pessoas economicamente mais fragilizadas da sociedade, né? E ao longo dessa minha trajetória, como eu falei, eu já fui defensor no interior do estado, do Rio de Janeiro, lá em São Francisco, Tabapona, lá depois de Campos. Eu encontrei pessoas que eram muito humildes, mas muito, 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 muito mesmo. Eu me lembro de uma família que os filhos, a maioria dos dias, eles só tinham, na casa deles tinha uma mangueira. E naquele período que eu visitei eles ali, que eu interagi com eles, quase todos os dias o que eles tinham para comer era manga verde. Mas havia uma alegria neles, uma felicidade neles, que não vinha de dinheiro, que não vinha de conforto. Era a alegria deles estarem juntos, sabe? Então, eu acho que uma das coisas que eu aprendi com eles é que tem coisa na vida que o dinheiro não compra, tem coisa na vida que não depende de uma boa moradia. E aí eu posso dizer que, portanto, eu aprendi com eles a ver a vida com um outro colorido, que não era o colorido só da satisfação financeira, era também o colorido da vida, do convívio deles, de que tudo estava dando certo. Então, isso, é o lado simples da vida, que eu acho que tem muitas coisas, mas eu acho que isso é o que mais me destaca. Agora, quais são os próximos objetivos dentro da sua carreira? E se você pudesse resumir sua missão em uma frase, qual que seria? Meus objetivos na minha carreira? Então, a carreira do defensor, ela não é uma carreira muito dinâmica, né? A Defensoria Pública ela é dividida em 3 cargos: defensor público substituto, defensor público e defensor público de classe especial, quando então a gente vai atuar junto do tribunal, né? A gente vai lá dividir os espaços com os desembargadores. Então, assim, a nível de carreira, eu posso dizer que eu estou bem satisfeito. Eu atuei em todas as atribuições que eu podia: vara criminal, vara de família, vara civil, né? Hoje, o meu principal desafio é tornar a minha defensoria aqui, a que eu atuo, cada vez mais eficiente, né? Não só sobre o aspecto do tempo, mas, sobretudo, sobre um aspecto mais material, mais de acolhimento, mais de escuta. Esse é o principal desafio enquanto defensor. Desafios intelectuais acho que eles são constantes, né? Eu quero poder realizar meu doutorado, quem sabe não vai dar tempo ainda para eu fazer isso. Eu não pude fazer quando os meus filhos eram pequenos. E resumir como é que é resumir?
Se você pudesse resumir sua missão em uma frase, qual Resumir seria? a minha missão em uma frase. Eu acho que resumir a missão de todo defensor numa frase é transformar vidas. A gente vive para transformar vidas. É isso. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para o público sobre a importância do papel da defensoria? Bom, na verdade eu queria dizer para o público em geral que muitos não sabem, mas a população carioca ela goza do direito de ter uma defensoria pública de excelência, que a defensoria pública está pronta para ouvir as demandas das pessoas economicamente hipossuficientes da melhor maneira possível, seja no núcleo de primeiro atendimento, seja nas varas cíveis, criminais, de fazenda pública, seja nos plantões noturnos, nos plantões diurnos, para todo e qualquer assunto que se faça necessário. E uma coisa muito importante, que a atuação da Defensoria Pública não se dá só no processo, só quando existe um litígio. Isso é muito importante. A população, de uma maneira geral, tem que entender, a população não só aquele público-alvo da Defensoria Pública, mas também aqueles que procuram advogados, que a procura por uma orientação jurídica se dá muito antes de um processo. A procura por uma orientação jurídica se dá quando você vai assinar um contrato, quando você vai celebrar, quando você vai tomar um empréstimo, quando você vai morar com uma pessoa para você poder, de repente, se assegurar, fazer algum tipo de documento, de contrato que você possa ali estabelecer os direitos e obrigações. Enfim, a atuação, a assistência da Defensoria não é uma assistência jurisdicional só, é uma assistência jurídica, uma assistência ampla, que se dá dentro do processo, fora do processo, antes do processo e depois do processo. Onde as pessoas podem acompanhar mais o seu trabalho ou se informar mais sobre os serviços da Defensoria? Bom, os canais de comunicação da Defensoria Pública, eles são diversos. Aquela pessoa que não tem um processo, aquela pessoa que nunca teve um contato com a Defensoria Pública e quer, antes do processo, como eu falei, ou quer propor uma ação, ou quer tirar uma dúvida jurídica, o primeiro canal para ela fazer isso é através do telefone 129. O telefone 129 no âmbito estadual, ele é da Central de Relacionamento do Cidadão com a Defensoria. Então, a pessoa liga para o 129 e aí expõe lá o motivo, né, pelo qual ele está precisando de algum tipo de ajuda, e o 129 encaminha esse assistido, essa pessoa, para o órgão, para o núcleo de primeiro atendimento mais próximo, que vai dar toda a orientação para ele. E aí ele vai decidir junto com a equipe do defensor se é o caso de propor uma ação, se não é, se é só uma orientação e tudo mais. Um outro canal muito importante, hoje bastante divulgado, é o aplicativo verde da Defensoria Pública. Nas lojas de aplicativos, né, que a gente tem, é só você colocar a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e vai abrir um íconezinho, você pode baixar, você pode fazer o seu cadastro ali, você pode marcar o seu primeiro atendimento. Se você já tem processo, você consegue acompanhar o seu processo, você consegue falar com o seu defensor. Então, esse é um canal. O outro canal são os diversos, quando você já tem processo, né? A gente também faz alguns atendimentos por e-mail. Hoje há uma questão relacionada a telefone. A gente pode, muitas vezes, dar a orientação, quando, por exemplo, no meu órgão, né? Eu tenho um telefone lá que os meus assistidos têm o contato. Eles podem ligar para lá, mas a gente não pode mais dar informação. Na verdade, nunca pôde, né? Dar informação para aquele assistido pelo telefone. Por duas razões. Primeiro, porque a maioria dos processos que tramita na vara de família estão em segredo de justiça. Então, esses processos, a gente tem que tomar muito cuidado com o sigilo das matérias que estão tratadas ali. Mas, sobretudo, hoje, a gente tem que tomar um cuidado muito grande também com as informações, sobretudo aquelas que são enviadas por e-mail ou por aplicativos eletrônicos. Por isso é que existe o aplicativo verde, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. A Defensoria Pública hoje
né, está 100% alinhada com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os principais canais são o 129 e o aplicativo. Obviamente que também a gente faz atendimento presencial, a pessoa não conseguiu falar com o 129 aqui em Araruama, por exemplo. A Defensoria Pública funciona aqui na Getúlio Vargas, né, ali no prédio das lojas americanas, no primeiro andar, né, tem uma triagem ali. Se você não conseguiu falar com o 129, não conseguiu baixar o aplicativo, você pode ir ali, que as pessoas vão te orientar e te encaminhar para o órgão próprio. Bem, doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi um papo muito interessante, agradeço por disponibilizar esse tempo aqui com a gente. E agradecemos a vocês também que estão acompanhando, seguindo nossas redes sociais, curtindo, compartilhando, comentando. E espero vocês no próximo episódio. Até a próxima. Até a próxima.